Dans le nom puissant de Jésus, Eu declaro em nome poderoso de Jesus. je suis racheté. Sou resgatado. Je suis né de nouveau. Sou nascido de novo. Je suis une nouvelle nature. Sou uma nova natureza. Ma rédemption est un fait. Alto. Je suis guéri. Eu sou curada. Christ pourvoit tous mes besoins. Cristo provê todas as minhas necessidades. Je n'ai pas peur. Com medo. Christ vit en moi. Cristo vive em mim. Il est ma force, Ele é minha força, mon pourvoyeur, meu provedor, mon guérisseur, meu curador, mon gardien. guardião. Je suis délivré de la puissance de Satan. Liberta do poder de Satanás. J'ai la justice de Jésus. Je ne suis plus condamné. Nada. Je suis justifié. Sou justificado. Je suis plus que vainqueur. Sou mais do que vencedor. Dieu est mon partenaire, Deus é meu parceiro, mon compagnon meu companheiro et mon ami en cette vie. e meu amigo nesta vida. Je suis sauvé. Sou salvo. J'ai la vie en abondance. Abundância. Vimaya sakaraba kurubushinda betela Yesu mabuku. Aplaude Lança na fortemente boca. por Jesus. Ina mandaraba kurubusharababa. Iya samandarababa. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh! Au nom puissant de Jésus, Papa Nabiso na likolo. Em nome poderoso de Jesus, nosso Pai que está no céu. Opesio, merci pour nangonga oyo pesi biso toyoka maloba na yo. Eu te agradeço neste momento que nos concedeste para ouvir a sua palavra. Esprit au-dessus, olobela biso na lisungi ya molimo mosantu. E tudo que vem do céu, que tu nos fala, com a ajuda do Espírito Santo. Amemi pensée nyonso captive na obéissance na yo Yesu Christ. E levo todos os pensamentos cativos na sua obediência, Senhor. Voyage ya ba pensée ya makanisi na arrêter yango au nom de Jésus. E eu estou a mandar parar todos os pensamentos, toda a viagem de pensamento em nome de Jesus. Ezwa esika pe esala misala. E que a tua obra toma lugar e que faça o seu trabalho em nome de Jesus. Em nome de Na Jesus kombo Cristo. na Yesu Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Betela Yesu maboko pe tofandi. Aplaude fortemente por Jesus e sentamos. Amen. Amém. Na pesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. Eu saúde todos em nome de Jesus. Eza kaka te osambela me oyeba ndenge kosambela. Nem só orar, mas tem que saber como orar. Beaucoup prier c'est bien. Mieux bien prier c'est mieux.
E orar muito é bom, mas orar melhor é muito bom. Alléluia. Amém. Ce que la prière n'est pas. E aquilo que a oração Premièrement, não é. la prière n'est pas une flatterie. E mesmo que a oração nem Flatterie. não é. Fugiu da cabeça. Ah. Mon moko balobaki ya flatterie. Baju. Baju là, né? Não é uma bajula. A oração não é Uma bajula. Yeah. Bajulador. Flatter, bajular. Sim, Yeah. bajulador. Não é uma bajula. A oração não é uma bajula. C'est que la prière n'est pas, premièrement, la prière n'est pas une flatterie. E a oração não é uma bajula. Donc, toyaka awa, Quando nós viemos aqui, toyaka ko flatter nzambe te na lusang. não costumamos vir bajular Deus na oração. Toyaka parce que toza bana nzambe wana ba yekulu extrait biso dimanche passé azali papa, aza papa na biso. Toyaka koluba to ko exposer ba problème to ko réclamer ba droit na biso et pas ya papa na biso moko. E Toyaka nós flatter te. costumamos vir como filhos, porque Deus, para nós, expor nossos problemas, nosso pai. Osomone mwana mwana yebi aza na ba droit na ye et pas ya papa. Siko ba obengani na classe akobondela papa donc yokelanga makota ba obengana nga na classe futelanga minerva liko papa yo muto botanga ko papa. Donc c'est que ayebi droit na ete. E o filho tem direito perante o seu pai. E aí vão lhe chutar na escola, vai vir implorar no pai, que pai, por favor, dê-me seu dinheiro da propina, pai, por favor, faça-me isso. Aí não conhece os teus direitos. Changer attitude comme le nyamawa. E vai mudar a atitude, vai tornar triste. Zambe toyaka ko bondela yende ngwana te papa yo kama wako talaka kako te. E Deus não podemos vir implorar assim, olha só, Senhor, olha só. Parce Não. que Isaïe 43 26 et le bi to réveiller mémoire nzambe, to plaider ensemble, to solo la biso mi balé na nzambe, bino mi balé na nzambe, pe to yeba ko se justifier pona to mi longisa. E é por isso Isaías 43, 27 disse que lembrai-me, entramos em juízo. Si tu pries de cette façon, c'est que, en quelque sorte, tu flattes Dieu. E se tu ora desta maneira, quer dizer, és Tu pries avec cansado. ignorance, tu ne connais pas tes droits. Nzambe babonde la gaende ngwana te aza papa, il faut que le clair. E aí tu não conheces nada. E Deus não pode lhe implorar, Ele é Pai. Et flatter nyonso ayaka na intérêt moko après avoir kokokisa intérêt na ye akimaka na ye. Todo bajulador vem com interesse. Depois de ter o interesse que ele tinha Pourquoi na contigo, Église, depois vai fugir. nous avons beaucoup de flatteurs de bénédictions, des flatteurs de miracles, des flatteurs de guérison, des flatteurs de mariage, de mabota, une fois zu yango wana tango azoluka azolela même tolo na se yo kama wa papa soki kaka zu aye akei na ye. Temos muito tipo de bajulador de bênção, de nascença, de tudo, de libertação. Depois de conseguir isto, e depois vai embora. Flatter ne soka ye pai na yo kansa za na besoin na yo, aza na besoin na yo te, ana besoin eloko azomoni pana. E outro bajulador basta vir perante ti, não te precisa, mas precisa aquilo que ele quer em ti. Soki interesa na ngote akimi akena ye pa mususu. Se não é interesse, vai embora em outro sítio. Bana na nzambe mingi bazoya na église, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont besoin que ya makambo ya biloko ya nzambe. E muitos filhos de Deus estão a vir na igreja, eles não precisam de Deus, mas precisam das coisas que eles querem Ils ne por cherchent Deus. pas premièrement le royaume et la justice. Pona bango le reste na. E eles não mudam por o reino do céu, por eles podem ficar aí. C'est pourquoi babo manzoto pona biloko ikotikala. E é por isso que estão se cansados das coisas que vai ficar na terra. Alléluia. Amém. Kozala ndenge wana te. Não sejam assim. Linga nzambe parce qu'azali donateur, mais kolinga ba dona ye kaka te. Po soko ozwi don, ozangi donateur, don wana yokauka. Não ama Deus porque Ele é doador, mas tem que amar porque Ele, se você amar o dom, aquele dom vai Celui qui ne secar. flatte pas Dieu, ata nzamba beti. E aquele que não bajula Deus, azalaka kaka wana. aquele que não bajula Deus, seja Deus lhe dá surra, Ata vai azui. permanecer aí. Ata azui, Seja lipangoli azui. conseguir,
eko kolisa su crainte nzambe mapamboli mingi tozozwa ezokimisa biso na présence nzambe olie okumisa su nzambe okola na crainte mais lipamboli yango éloigner yo lisusu musika na nzambe. Uma pessoa que não é bajulador e ele basta lhe bater e vai sempre lá. Vai receber a benção, vai estar sempre lá. Mas a pessoa que é bajulador não vai permanecer aí, vai ter a benção e depois vai embora. E vão falar que não conseguir. Motivação minha na prière lelo. E há muitas motivações nas orações de hoje. E a pessoa quando está orando muito é porque deseja uma coisa qualquer. E não vai dormir mais, já não vai fazer nada, vai só sempre orar. C'est fini. E uma vez só acabou. E esse comportamento do bajulador espiritual. Nous ne flattons pas Dieu. Alléluia. Mas não podemos bajular Deus. E a oração não é bajula. E nós pedimos a Deus por Deus nos visitar. Deuxième point, c'est que la prière n'est pas. Segundo ponto que nós falamos, aquilo que a oração não é. La prière n'est pas un moyen pour satisfaire nos passions. E a oração não é uma maneira, uma forma de satisfazer nosso desejo. La prière n'est pas un moyen pour satisfaire nos passions. Donc, prière est un moyen moko tonzela moko pona kokokisa oyezali ba posa na biso. E a oração não é uma forma de acabar nossos desejos. Oba priaka na pensée wana pour satisfaire leurs passions. E prière ndengwana nzambe atiaka ngo musika. E esse que hoje aqui que ora desta forma para Deus satisfazer os seus desejos, Deus não os coloca de lado. Alléluia. Amém. Jacques 4:3 elobini. O Tiago 4:3 diz: Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. E o Tiago disse que vocês pedem, mas vocês não sabem pedir, porque vocês pedem para satisfazer os vossos desejos. Bozo senga, me bozo zoate, bozo senga mabe. Estão a pedir, não estão a receber, porque por satisfazer vossos desejos. Ba oba priaka pona ko satisfaire ba passion na bango eza bato yo balingaka ba prouver les autres que nzambe pe asali na bomo ida bango. E as pessoas que pedem para poder satisfazer o desejo dele, eles querem mostrar na pessoa que não, eu também tenho para orgulhar. E está a pedir uma coisa da parte de Deus para poder desfiar a pessoa. Oh, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Aí a glória não volta nele, mas o homem que está querendo ter a glória. Portanto, Deus não partilha a sua glória com ninguém. E a história, eu dei exemplo da Ana. Ana era estelo. A sua rival Penina tirava piada. E ela chorava. E escuta a oração de Ana. Pour approuver Penina que yepe azama mama bota. E ela não pediu para poder vingar com a Penina, para não pedir para a Penina ver também, eu também sou mãe dos filhos, não. E ele disse, Deus, se me der um filho, eu vou consagrar em ti. E ele não disse que o mundo para me ver que nasci. Há uma irmã, eu já elle ne fait rien dans la vie, elle n'a zéro. E ela não faz nada na vida, e estava a falar e que estão a casar, deixa casar, mas o meu casamento vai ser terrível. Aleluia. Só vão sentir. E agora esta irmã vai se ajoelhar a Deus.
E está pedindo casamento não é mal, mas está pedindo Pour mal. bato ba sentir que E ya faz só eles abali. sentirem que casou. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. A Bíblia diz: vocês estão a pedir, mas não estão a receber, porque vocês estão a pedir para satisfazerem vossos desejos. Na quartier awa, Aqui no bairro, nazomona bakara malonga te nga fona somba bakara moko ya bien pona ningisa quartier. eu não estou a ver aqui o carro do último grito. Eu vou ter que comprar o último grito para poder mexer esse bairro. Akoteli yango pe mabondeli. E vai entrar também as orações. Soko azwi yango bato bamona ye. E basta ter que são ali ver. Est-ce que Dieu sera glorifié? Será que Deus será La glorificado? prière n'est pas un moyen pour satisfaire nos passions. E porque não é, a oração Até não já é uma pessoa coisa milhão. que faz Só satisfazer nossos humble. desejos. Alléluia. Amém. De tels comportements et attiraka mayela bato. Ozana na binemité mais tellement ozui bato tout bayebi kozui bakoya kokotolo na ndako pona comportement na yo wana lolendo. Esse tipo de comportamento atrai todo mundo para poder te olhar. E assim, quando vais ter, podem também ir te assaltar na sua casa. Ato ozui ba million tikala ndenge nzamba sala yo. Seja receber milhões e permanece conforme que Deus te criou. Sala humble. Seja Nzamba sala humilde. glorifier na lipamba ole apesi yo. Que Deus seja glorificado com a bênção que te Olie que yo moko concedeu. banda kozala glorifier. E portanto que tu próprio começa a se Tu vas glorificar. attirer des combats inutiles dans ta vie. Vai atrair muito inútil sua vida. Alléluia. Amém. Oleki na tour Eiffel, kangi ba photo bwaki na ba réseaux sociaux, bato ba mona ke okomi wana okokisi ba passion ba ko bwako lipapu keba. Viajaste, vai viajar, vai chegar lá, joelha te glorifica ao Senhor. Porque para não fazer que basta viajar, vai procurar aí sítios, pode tirar fotografia, aí vai tirar no Facebook, aí podem te mandar voltar. Ndeko moko akei na poto Um irmão Paris. foi aí na tour No Eiffel Paris. kangi ba photo atindi yango na ba réseaux sociaux. Abi mutunia sa na Paris soki nano akoma na tour Eiffel te akoma na poto te a confirmer te ngana confirmer. Nazali boso atija ya nani ya journaliste ba benga nani Zakari baba. uma pessoa que foi na Europa, tirou foto aí na Torre de Eiffel. Ele disse que não, quem já chegou aqui na Europa sem tirar fotografia aqui na Torre, aí não chegou. É por isso vou tirar ao lado do N'est pas un Jornalista. moyen de satisfaire nos passions. A oração não é para fazer, Prie satisfazer. Prie pour que Nos Dieu soit desejos. glorifié. E ora para que Deus Reste seja toi-même. glorificado. Fica em ti mesmo Okolia lipamboli na kimia. e vai comer a sua bênção em paz. Alléluia. Amém. Eso yo moko ba na zui. Naba obali na kanisilia ya kosenga oti ba ya kosenga. Ibando ko déranger yo. Basta dar conta que já tem, até aqueles aí que não conhecem vão querer vir. Troisièmement, tosuka kiawa, E terceiro ponto, findamos aqui. la prière n'est pas un règlement de compte. E a oração não é regulamento de conta, justo de conta. Quatrième point moké yango na sala rappel yo. La prière n'est pas un règlement de compte. A oração não é justo de conta. Alléluia. Amém. Règlement de compte eza nini? O que é justo de conta? Eza kolinga kosala vengeance moko songo. É querer fazer vingança qualquer. Kolinga kopinir ba oyo bazo linga kosala yo mabe. E procurar a punir aquele que querem te fazer mal. To ba oyo ba blessa yo, bakima yo na mbongo, sikoyo vandi ozo sambela, ozo sengela bango mbasu, ozo sengela bango maladie, ozo sengela bango blocage na kombo na Yesu yamba mbasu esika zali ya azwa mbasu te. Prière eza règlement de compte te. A oração não é justo de conta, que a pessoa fugiu com o teu dinheiro, vai se ajoelhar, vai orar, Senhor, que apanha tala, Senhor, que morra onde que está, Senhor, que faça assim, isso. Alléluia. Não. Amém. Natali video moko ndeko mobali moko azo sambela pona soki pona mwasi na yesoki baba beba na kiswani. Nzambe esika ke ya lumba solo apola. Mibali nyonso bakolinga yeba kima ye ba solo. Oh, soko kabani bokabwani mutu na mutu na vi na ye. Homem que se separaram com a sua mulher foi, depois ele começou a orar, Deus, que cheira, que não fica bem na vida dele. Outro homem basta vir que não gostar dela.
Alléluia. Amém. Tu pries, tu prends beaucoup de temps Tu ora vai tomar muito pour tempo maudire, para amaldiçoar pour lancer des malédictions, e para tirar a maldição, bloquer les vies des gens. para bloquear a vida das pessoas, Pour eloko moko sepela ki nango te. para uma coisa que não te agradou. Comportement mso azani ndoki te, E a pessoa, abimaka te, e mais na talvez ba não é prière bruxo. aza ndoki, ye apambolaka te, ablokaka kaka ba vie ya bato. E na oração é bruxo, ele bloqueia somente a vida das pessoas. Wana esika ke ninga kiminga na mbongo, akende ko bonga te, ninga lokende wana makambo nyonso kosala simba te, akangama na vie na ya bonga te. E Oh. aí que me roubou o dinheiro, todo sítio que vai, que não vai à frente. Alléluia. Amém. Sikoyo soki yo zosambela ndenge wana. Agora, se você está orando assim, Mutu ango azo ko evoluer na ye, azo koma te ndenge yo zosambela. aí, se aquela pessoa está evoluindo, não está chegando do jeito que tu estás a orar, Okozwa gastrite, okozwa estomac, okokufa avant ye pamba. vai morrer antes dele à toa, porque vai ter Parce estômago, que tout atenção. ce que tu fais, tout ce que tu jettes sur lui, et so salema nango te. Yo mutu ko souffrir. Porque tudo que está a tirar, tudo que estás a fazer por ele, não está a atingir. Você que vai sofrer. 1 Roi 3:11. Dos Reis 3. Nzambe 11. alobi na Salomon senganga nyonso olingi. E Deus disse no Salomão, pede a mim tudo que quiser. Salomon akomaki roi jeune. E Salomão tornou rei Taki jovem. ba ancien bazaki ebele. E tinha muitos anciãos. Et puis banguna batembokaki mwana moke kaka leka biso. E inimigos se levantaram e disseram, esse miúdo vai nos ultrapassar. Nzambe so abi na Salomon senganga nyonso. E Deus disse no Salomão, me pede tudo que quiser. Salomon aye asengi ne kaka mayele bwanya E- po adirige mboka malamu. Salomão chegou só pedir a sabedoria. Siko nzamba kamwa bi osengi ka oyo. E Deus já admirou. Ah, só pediste a Osengi nga sabedoria. richesse, osengi nga longue vie. Não me pediste longa Osengi vida, nga nem a pe riqueza, kufa ya banguna na yo te. nem morte de teus inimigos. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Não pediste a morte de teus inimigos. Tala ndenge yo sambela kosenga ka bato bakufa. Agora veja de forma que tu ora, que Pour a gente régler morre. des comptes. E justo de conta. Alléluia. Amém. Deutéronome 32-35 dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Deuteronômio diz, a minha vingança e a minha retribuição. Biso bato toyeba ko punir te. Nzambe mutai ko punir. So nzambe abia punir mutu. Ah. Ika nzamba punir banguna na yo te. Nós não sabemos punir. Deus basta falar que vai punir alguém. Deixa que ele próprio faz. Não é Soki você. nzambe a jugé bon yo za la l'aise ozwa kimia epe aboma mutu. Oya o déranger akoboma ngo mutu ngo même po yo zwa ka kimia. Se Deus viu que não, para tu ter paz, vai matar a pessoa que está te perturbando. Vai matar, Tango deixa ele próprio nzambe fazer. abomaka ezaka assassinate. Quando Deus mata, não é assassino. Mais tango yo zo boma zo tinda miyibi baba boma mutu ozo commettre maître. E tu quando manda os bandidos, quando está a matar, e estás a cometer, e Aleluia. aí é assassino. Bato basalaka ba règlement de compte na ba prière basalelaka loi Moïse babengi œil pour œil, dent pour dent, misu na misu, mino na mino. Mutasale mabe ale zongisela yango. E aquele que oram assim, eles estão a fazer como Moisés, dente por dente e olho por olho. Alléluia. Amém. Mais Yesu alobi, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. E aí que falaram olho por olho, dente por dente. Aimez ceux qui vous aiment, haïssez ceux qui vous haïssent. E ama aquele que vos ama, nega aquele que vos nega. Mais moi je vous dis, dans la Mas Matthieu eu 5, vos 43, 44, E eu vos diz, aimez vos ennemis, ama vossos inimigos. bénissez ceux qui vous maudissent, Abençoa aquele que vos amaldiçoa. faites du bien à ceux qui vous maltraitent. E dá boa coisa naquele que Priez vos pour ceux maltrata. qui vous maltraitent et vous persécutent. E ora aquele que vos maltrata, aquele que vos persegue. Alléluia. Amém. Est-ce que ça la kango? E agora, será que tu faças? D'autres prières on peut tolérer, na sens que mutu akimiyo na nyongo. Azo futate prière ni no sala pona. E qual é a oração que podemos fazer com a pessoa que te fugir com Nzambe dinheiro? esika azali. Senhor, aonde que eles Azwa estão? kimia te. Que não Avanda tenha kimia te, paz. tanto ya kozala na mbongo na nga. E- Ti mukolo wa futa ngo azwa kimia. Que Ça va? não tenha paz, até quando vai pagar minha dívida, que depois vai ter paz. Alléluia.
Amém. Prière nini soko ko sala ba o bazo luka kufa na yo. Qual é a oração que vai fazer a pessoa que procura a tua morte? Nzambe na sengi échec na mission na bango ba projet na bango ba échouer na kombo na Yesu makamu na bango nyonso ezo angaite. Ça va. Deus, eu peço, derrota nos seus programas, tudo que estão a formar, que não matige em nome de Jesus. Mais ok, esse casali apola balinga Yesu ste alumba solo. Vina imo bimbebeba amona bola nzambe te wana ndeto boy. E que não queremos, que não pode ver a mão de Deus, aí negamos. Alléluia. Amém. Comment les noms si merveilleux, les noms pleins qui ont tondi na bolingo. Et ils ont compatissant comme Yesu, comme Pambola, tu utiliser les mêmes noms pour na kosala ka batu mabe. Como nome maravilhoso, nome como o nome de Jesus, vamos utilizar para amaldiçoar a pessoa? Não. Tikela nzambe bitumba na yo, nzamba yebi ko pinir ko leka biso batu. Deixa Deus com Deus teu luta, a tua luta, porque ele que sabe punir melhor do que nós. La prière n'est pas un règlement de compte pour régler ma compte. Aquilo que a oração não é o justo de conta. Amen. Amém. Et quatrième point aujourd'hui, nous allons terminer. E o quarto ponto que vamos terminar hoje. Glória a Deus, estamos no tempo. C'est que la prière n'est pas. Aquilo que a oração não é. La prière n'est pas une formule magique ou un bâton magique. A oração não é uma fórmula mágica. Mais c'est un moyen de nous communiquer avec Dieu pour qu'il nous exauce. É uma maneira que nós comunicamos com Deus para nos responder. Amen. Amém. Na bandeli yango. E eu vou repetir. Onde matia na biso ezanga kilelo. E essa é a nossa pregação. C'est que la prière n'est pas. La prière n'est pas une formule magique. A oração não é uma fórmula mágica. Ou un bâton magique. Ou batom mágico. Mais c'est un moyen de nous communiquer avec Dieu pour qu'il nous exauce. E é uma maneira de nos comunicar com Deus porque Ele nos ouça e nos responda. Prière ezali formule magique. Não é fórmula mágica. Otiesika moko bani ko sala invocation. Allez, pigeon ebimi. Vai entrar no sítio, vai invocar e depois pomba vai sair. Vão pedir a pomba e pomba vai sair. Osana posa mbongo, s'enfermer na chambre, obandi ko prier, mbongo ebimela yo, mbongo epesamela yo, entre-temps, tu ne fais rien. E vai precisar de dinheiro, vai entrar num quarto, vai começar a invocar e que dinheiro saia, dinheiro vai sair. Mas portanto não trabalha. O lukakate, o debriakate, mais o kangami nzambe pesanga mbongo ozo sambela lokola formule magique donc mbongo euta likolo e koti na chambre ozo yango non. Não trabalhas, não fazes nada, mas estás a orar, Deus me dá dinheiro, Deus me dá dinheiro. Isso é uma fórmula mágica? Bien, não. Il y a des cas particuliers, des cas exceptionnels na Bible. Há caso particular excepcional na Bíblia. Bandoko Yesu bandako precisar mbongo. Jesus precisava de dinheiro para poder pagar os impostos. Abina Pierre kende ko péché mbisa liboso ko péché fongola monoko na ye mbongo yobima pe futa impopo na biso. Disse no Pedro, vai pescar. O primeiro peixe que vai pescar haverá dinheiro em nome de Jesus. Kamoko particulier, mais Yesu a respecté qui procédure. Je vais l'expliquer. E é caso particular, mas Jesus respeitou o prosseguimento. Alléluia. Parce que magie est l'art de produire des effets contre l'ordre de la nature. Art de produire des effets contre l'ordre de la nature. E o mágico é a arte de produzir o efeito contra a lei da natureza. Mutu azosala azobimisa babiloko na magie, babiloko ngo ebimaka e violaka loi ya nature, ordre ya nature. E essas pessoas que estão fazendo sair coisa do mágico é fora da lei da natureza. Mbongo ebimaka boite na poche, il faut ba imprimango na banque centrale. Unande. Dinheiro não sai assim em vão do bolso, tem que imprimir lá no banco central. Alléluia. Amém. Voilà pourquoi okomona Yesu Christo azali magicien te, mais azali
divin. Or, un divin est plus qu'un magicien. E portanto é por isso Jesus não é mágico, ele é divino. Portanto, o divino é acima dos mágicos. Le magicien bazalaka limité na ba pratique na bango, mais Christ qui est Dieu, qui est divin, aza limité te asalaka nyonso. E os mágicos são limitados. Portanto, Jesus, que é Cristo, e ele é acima, ele é ilimitado, porque ele faça tudo. E tosaka ye ya ko tosa nature te, mais nasire tosa ya tambola ki lekola mai abimisa ki multiplier ki mbisi ya multiplier ki mai e asala ki ba makambo ya bongola ki mai ekoma ki vino. É por isso ele faça muita coisa, porque a natureza que lhe obedece a ele. E ele, quando dividiu, quando foi nas águas, saiu o peixe, multiplicou o peixe. E ele não fez sair dinheiro que saiu do banco. Il est puissant, azali na pouvoir, azana makoki, koleka ba magicien. E ele tem poder e ele pode tudo mais do que os mágicos. Alléluia. Amém. Yango okomona tango Nzambe abengi Moïse na Exode 17. Alobi Moïse na commission Nzambe. Liboso ya Faraó. É por isso Deus, quando chamou Moisés, disse: Moisés, eu tornei-te Deus perante o Faraó. Pe Aaron prophète na yo. E Arão, o teu profeta. C'est que confrontation entre Moïse e o magicien ya Faraó. E houve confrontação entre Moisés e o mágico do Faraó. O magicien batikala ki ba magicien, mais Moïse na momana akoma ki Nzambe. E o mágico ficaram o mágico, mas Moisés naquele momento tornou-se Deus. Asali demonstration abwaki baton na ye. E fez a demonstração, atirou o seu pau e tornou cobra. O magicien Faraó ba oya oza bagia mike alingi ko epate biso alingi bangisa biso pe toyebi formule oyo. Os mágicos do Faraó disseram: isso não é nada, nós soubemos também isso aqui. Isso não é nada. Eles também atiraram os seus paus. Mais la différence en est nyoka ya Moïse e melaki ba nyoka ya ba magicien na nyonso. Mas há uma diferença. A Bíblia diz: a cobra do Faraó, agora do Moisés, engoliu todos os cobras daqueles mágicos. E quando acabou de eles engolir, depois voltou o pau. A vara. E eles, aqueles mágicos que trouxeram o pau, que trouxeram as varas, voltaram mal abanadas. Plus que les magiciens, plus les sorciers. E ele, Deus mostrou que ele é mais poderoso dos mágicos. E da forma que tu estás, da forma que tu estás aí, pode acabar a carreira do bruxo, dos feiticeiros, vai lhe acabar e vai sentar no chão. Aleluia. Amém. La prière fervente du juste a une grande efficacité. A Bíblia diz: a oração fervente do justo há uma grande eficacidade. E pode prender as obras de Satanás e vai engolir. Mais ba pratique na biso bana nzambe ezali bâton magique te, ezali pe formule magique te. Mas as nossas práticas, filho de Deus, não são as varas mágicas. Nazongi na ngina expliquer o na lobaki pona Yesu atindaki Pierre akende ko pêcher pe pêche o akozwa liboso afungola munoko amona mbongo na kati. Eu vou explicar do jeito que Jesus mandou o Pedro para ir pescar, o primeiro peixe para abrir e vai encontrar dinheiro lá dentro da boca. Eza na Matthieu 17, le verset 27. É no Mateus 17, versículo 27. Alléluia. Matthieu 17, verset 27. Okumona histoire wana. Cela ne veut pas dire que formule magique est maquité. Aquilo não quer dizer que não houve fórmula mágica. E não fazes nada, dinheiro vai sair de uma vez. Deus é muito no sistema. Primeiro, e ele abençoa o homem com aquilo que o homem está a fazer. Não é que sentaste mesmo só, dinheiro vai cair do céu. Esse não é o tempo da manada.
alobi na Pierre kende ko pêcher. Primeira coisa, falou no Pedro, vai Disciple pescar. musala banda ko lesa basi na bango bana na bango mabota na bango ezaki nini? Peixe. Portanto, o trabalho que eles ajudavam é pescar. Siko tango Yesu atindi akendo pêcher ezani musala te? E agora Jesus mandou Pedro para ir pescar, não é o trabalho. Aleluia. Amém. Tango bazo pêcher, bazo sala makambo na bango pe bazo gagner ba vie. E quando estão a pescar, estão a fazer coisas, eles estão a ganhar a vida. Aleluia. Amém. Mais yo enfermé. Mas tu fechada, Ozoluka miracle soki ndenge nini. estás à procura de milagre, não sei como. Mono zo boule o selo como te ozelaka anga mutu ovima o kabelanga akabelanga tami. Mboke komi pasi ozela ba kabelo kaka. Mas tu estás aí a pensar, que vai me dar, que vai me oferecer, me dá pelo menos 1.000. Alléluia. Vida está difícil, está à procura sempre que Ne te prie pas comme oferece. ça, ne tente pas Dieu. Cherche un travail. Ezala ya muke nzambe apambola yango. Procura trabalho, seja pouco, que Deus te abençoa. Alléluia. Amém. Balobaka pepe ko mama bandeke basala kate menzamba saka nini? C'est écrit dans la Dizem parole. que os pássaros não Je trabalham, ne lis mas pas ça. comem. C'est écrit dans la parole. Está escrito na Bíblia. Bandeke basala kate me Não badia. trabalha, mas Mais come. natali soki ndeke asalaka. E eu vou te mostrar que o pássaro Avant trabalha. alia bilei o nzamba apesa eske ndeka vanda kesika moko abimaka déplaçaka alukango. Hein? Antes de comer aquilo que Deus usala- lhes dá, faça como. E ele voa. Est-ce que esika za na zala loso koya ekoti na zala ndeke lianga? Será que ele fica sempre dentro do ninho? O arroz entra dentro do ninho e come? Não. Soki ndeke aboyi kosala mouvement akolia te malgré bilei ezali. Se o pássaro não trabalho. quer, se o pássaro não quer fazer movimento, tu não ne quer se sens deslocar, pas, tu ne débrouilles pas. Nzambe fongola likolo ba dollar ekweya formule magique kaka te. o pássaro, se não se Se ele deslocar, fala- não vai comer. É por isso você vai ficar mesmo só sentado. Deus, eu quero. Depois vai descer. É fórmula mágica. Proverbe 12:27 elobi le précieux trésor de l'homme c'est le travail. E o precioso, o tesouro do homem é o trabalho. Le précieux trésor de proverbe l'homme tá c'est dizendo. l'activité. E o precioso Eloko tesouro do homem é a atividade. nzamba pesa mutu eza musala. Que Deus deu no homem é o trabalho. Nzambe apambola musala na yo nginda Que na Deus musala na yo. abençoa kende teu liboso. trabalho. Oyo eza mokie koma monene. Que ozala é la pouco tête, que non vai la à tête. frente que se Okoma torna riche grande. na petite moyenne se na torna petite na riche. yo. Ozala la tête non la kena kombo na Que Yesu. seja a cabeça e não a cauda em nome de Jesus. Ne croisez pas les bras tout en priant. Paresse. Não cruza os braços e orando. Alléluia. Amém. Na beloko moko. Biso basala prière. Omona obetela ngo pa langue. Omoni tango tokoti pandémie. Bakomi obligé mashkara kutu namoni balembisi. E quando entramos na pandemia, estavam obrigar a máscara. Estou a ver até aliviar um pouco. Teti bazangaka te. Mas os teimosos não Adimi faltam. abosani na ete meki teti kaka. Não esqueceu, mas é mesmo o teimosismo. Akomi pembeni na bapolisi amonaki te bapolisi bazoya. Chegou perto dos polícias, não viu que polícia está a ouvir. Abi nzambe boma bango misu bamona ngati. Disse, Deus lhes tapa os olhos para não me ver. Bazwaki. E lhe prenderam. Alléluia. Amém. Ere mususu pe ezalaka na bao bakumbaka car baza babenga bango nini baza na bapermite. E muito Esse era também que com os condutores, e eles não têm Oyebi carta de koza no na condução. permite. Traité yango otambola librement na nzela. Tu conhece o trabalho, mas não tem carta de condução. Trata-lhe, porque Como vai fala, Alex, andar isso livremente. Komi pembeni opération ezosalema soki aza frère abandi koprier. E vai chegar no sítio, a operação está a se fazer. Se Não, o irmão irmão, não, vai não, começar a não, orar. não, Deus, que não oh. me veja. Ekomi kaka magique. Que me deixam passar. Tornou mágico. Alléluia. Amém. Oza na mbongo ya tikete senga bakopesa yo. Não tens dinheiro do táxi, pede, vão te dar. Siso nzambe na mbongo ya tikete me ndenge nazokota na bisi salaki cobrador atianga kate nde nakota ndenge mpe nazokita. Deus fraude. Deus não tem o dinheiro do táxi, não tem dinheiro para pagar o táxi. Do jeito que vou entrar no autocarro, Senhor, tapa os olhos do cobrador para não me cobrar. Aí és gatuno.
Alléluia. Amém. Au moins si vous okotisa nzambe na fraude na yo, est-ce que oyoka? E estás a glorificar o Deus na sua fralda. Será que vai ouvir? Si super ayo ko pesela ngo pe témoignage. Bande ko alléluia. E outro vai vir Nazala ki na elongo testemunhar. te. E Mais na sekete na aleluia. nzambe. Eu não Mutuka tinha nyonso na nada. kokota. Batianga kate na kotaki na kiti bakipenga te yango na okumisa bonne na nzambe. Amen. Fraude. Vai glorificar o Deus já porque não tinha nada. Entrou no outro carro. Orei que Deus fecha os olhos do cobrador. Não me cobrou. Desci, Aleluia. eu estou aqui. Aleluia. Amém. La prière n'est pas une formule magique, E a oração não é uma fórmula mágica. ni un bâton magique. Não é uma vara mágica. Po tosalaka babiloko moko boye monana ezo tosa loi ya nature te. E para nós fazer as coisas que não está de acordo com a lei Mais da la prière natureza. est un moyen de nous communiquer avec Dieu pour qu'il nous exauce. Mas a oração é uma fórmula de nós se comunicarmos com Deus para que Ele nos ouça e Eza nos moyen to responda. communiquer na nzambe, to sololaka na nzambe. e uma maneira de Po ayola conversar biso. com Et Deus. non asalaka ba miracle na se ya fraude na biso. E de que fazer milagre debaixo de nossas On fraldas. a beaucoup de gens prient, É por isso muita mais gente ora, baza hors sujet. mas estão fora do jeito. Moko oyo eza mission ya ba église locale, E essa é missão, uma das missões da persévérer dans les igreja. prières, apprendre Local. comment prier, ba règle, ba loi ezali. E perseverar na oração para saber como Voilà orar. Tem pourquoi regra. semaine oyo tokoti toza mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour kozwa thème moko important eza toujours peut-être ba sur les exigences de la prière. Je t'invite, ne manque pas. E essa semana, terça, quarta, quinta, vamos entrar, vamos orar e vamos falar sobre exigência Les exigences de la prière. e exigência de oração. Mais de l'autre soli, c'est que la prière n'est pas. E hoje falamos La sobre a prière n'est pas oração. une flatterie. La prière n'est pas un moyen pour satisfaire nos passions. La prière n'est pas un règlement de compte. Et la prière n'est pas une formule magique. A oração não é fraude, a oração não é bajulador, a oração não é justo de conta. Que Dieu vous bénisse. Amém. Dotelemi, to pesankolo, merci. Colocamos de pé, vamos dizer obrigado a Deus.